Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos a essa 12ª edição do nosso programa. Pessoal, no próximo domingo inicia um novo ano litúrgico para a Igreja Católica. O ano litúrgico, ou ano cristão, é um espaço de tempo ao qual a Igreja recorda como o amor de Deus se manifestou e é confirmado na nossa vida. O ano litúrgico, ele dura, de fato, um ano, mas não começa nem inicia nos dias 1º de janeiro a 31 de dezembro, como o ano civil. Suas datas têm começo e fim, são móveis. E o ano litúrgico começa domingo com o início do Advento. E para nós refletirmos hoje um pouquinho sobre esse tema, nós temos dois convidados muito especiais aqui conosco, que é o Alan e a prof. Cristina Munarski Jobim. Né, prof? Tem mais um sobrenome ainda. Olerbach. Olerbach. Então, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigado. E dando início aqui à nossa conversa, a gente sempre gosta de pedir que os convidados se apresentem, falem um pouquinho de si, das suas origens, né? Um pouco das funções que realizam também aqui na instituição, né? Como vocês trabalham aqui. Então, começo pelo Alan, falando um pouquinho de ti. Tu é natural aqui de Santa Maria mesmo, Alan? Bom, eu nasci em Santana do Livramento, morei muito tempo em Porto Alegre, a maior parte da minha vida. Morei também em Curitiba, Canoas, Esteio, mas moro aqui em Santa Maria já há 3 anos, né? Estudo jornalismo aqui na UFN, estou no 4º semestre e trabalho aqui na universidade. E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a nossa igreja, que é muito importante. Dando sequência, prof., tu também já tem uma longa experiência aqui na instituição também como docente, então comenta um pouquinho da tua experiência aqui na instituição e da tua vida. Bom, eu faz 12 anos que eu estou aqui. Entrei em 2006 no curso de Publicidade e Propaganda como professora. Me formei também aqui em Santa Maria. Nasci em Porto Alegre, mas morei aqui desde o início da vida. Então, sempre que perguntam de onde eu sou de Santa Maria, né? Embora minha certidão lá esteja Porto Alegre. Eu ministro aulas no curso de Publicidade de Comunicação Comunitária, a área de negócios, mais atendimento, marketing e mídia, né, estudos de mídia e tal. E, claro, orientações de projetos, TFGs, etc. Eu trabalho aqui no curso, meu laboratório de trabalho é o LINC, que é o Laboratório Integrado de Comunicação, que organiza os eventos dos cursos de jornalismo e de publicidade, junto com o professor Bebeto. E a gente agora até está em pleno vapor com os eventos que a gente vai ter aí em seguida, né, dos cursos. Eu sou católica desde que nasci, me batizei com 10 dias de vida, assim, porque exatamente porque a minha mãe queria voltar para Santa Maria já. Eu tinha ficado lá esperando eu nascer. E estudei em colégio marista, fiz primeira comunhão lá. Me crismei para casar, fiquei um tempo afastada da igreja, desde a juventude até um pouco antes, até o período do casamento, assim. Aí fui batizar uma sobrinha, fiz curso de batismo, daí já emendei no curso de crisma, daí já emendei no curso de noivos e casei na igreja. E sempre assim, mesmo que eu não estivesse praticante naquele tempo, eu tinha muita confiança em Deus, no Deus católico, sempre tive muita afinidade com a igreja católica, apesar de tentar conhecer e estudar todas as outras áreas. E depois do casamento, eu conheci a igreja de novo, assim, me reaproximei através dos grupos de oração, mais especificamente da Renovação Carismática Católica, que eu fiquei 20 anos ali trabalhando, servindo, né, ajudando, organizando grupo, enfim, de tudo um pouco que a gente faz quando, né, para serviço de Deus. E depois de 20 anos, eu conheci um sacerdote, que é o padre Alexandre Pacioli, que estava no momento de fundar uma comunidade católica e
Deus nos quis que a gente se encontrasse, eu acho, porque mim e meu marido estávamos também com essas mesmas ideias que ele, com as mesmas moções, assim, era o olhar que ele tinha sobre aquilo que ele queria contribuir com a igreja era o mesmo nosso. E então ele fundou a Comunidade Olhar Misericordioso em 2015 e nós já de cara fizemos parte do início, bem até a definição do nome da fundação e tal, do carisma. E hoje, então, a gente tem esse vínculo com a Igreja Católica, mas um pouco mais afunilando, assim, através da Comunidade Olhar Misericordioso. E, então, por causa desse chamado à comunidade, nós sentimos a necessidade de ter o grupo de oração também, porque a nossa raiz era a nossa origem, né? E aí foi fundado um grupo de oração lá na Paróquia de Fátima, também em 2015, em junho de 2015, que completou então 3 anos agora, que se chama Olhar Misericordioso de São Frei Pio. São Frei Pio é padroeiro da nossa comunidade, é um dos padroeiros, é uma figura muito importante, assim, e é muito apaixonante saber a história dele, né? É um capuchinho franciscano, e a partir daquilo que ele propõe, porque ele é uma das pessoas que aplicou a ordem do Papa de que as pessoas deveriam rezar nas casas, fazer grupos de oração. Foi uma ordem do Papa no início do século. São Frei Pio desenvolveu isso, tanto que existem milhares de grupos de oração São Frei Pio pelo mundo inteiro, assim, né? E o nosso tem essa afinidade com São Frei Pio, com os capuchinhos, por isso talvez a Fátima, enfim, é tudo uma costura que só Deus pode fazer. E interessante, acho também para o pessoal que nos acompanha, conhecer só já que estamos nesse assunto desse grupo, a ideia central, então, é essa atenção para com os sacerdotes, bênção nas casas. Da comunidade? Isso, do Olhar Misericordioso. Sim. Que tem como sede ali a Paróquia de Fátima, né? A sede a comunidade, como o Padre Alexandre viaja o mundo inteiro pregando já desde antes desse chamado, ele está seguido, está nos Estados Unidos, na Europa, enfim, a comunidade terminou crescendo, nascendo já espalhada. Então a gente tem em Brasília, a sede principal é o Rio de Janeiro, onde ele está, que tem mais pessoas, São Paulo, São José dos Campos, Curitiba, Dallas, Houston, Estados Unidos, Los Angeles, Colômbia, Bogotá, São Salvador e alguns outros. Cada lugar que ele vai, quando vê, tem alguém querendo ser chamado. Assim, tem sido assim, é uma configuração nova, inclusive. Se difundiu bastante, né, então, assim. Ainda não são muitas pessoas, mas são em vários lugares diferentes. E isso a tecnologia nos permite, né? A gente tem grupos de WhatsApp, a gente decide coisas pelo WhatsApp, a gente faz reuniões via internet toda segunda-feira, formações e tal, que é onde a gente se encontra o mundo inteiro. É bem interessante, assim, é uma configuração bem atual. São leigos e religiosos que participam? Né? São. Ela como todo início, assim, o Padre Alexandre fundou e as pessoas que se aproximaram inicialmente são leigos. Mas, aos poucos, os religiosos foram se familiarizando. Então, a gente já tem uma irmã no Rio de Janeiro, que é freira, que se consagrou à comunidade. Agora, nesse ano, um padre, um sacerdote também veio, se consagrou à comunidade, a gente chama, né? Porque, na verdade, se tu se diz uma comunidade católica, tu tem que servir a igreja, em primeiro lugar. Né? Não é para criar uma dissidência da igreja, é para estar dentro da igreja, congregar. Então, por isso que essa comunidade se organiza com carisma daí de cuidado dos sacerdotes e das famílias. E a gente tem uma série de obras de misericórdia espalhadas nesses lugares todos, que são serviços que têm esse objetivo de ajudar famílias, sacerdotes e tal. Então, a gente faz um terço nas casas, o grupo de oração é uma obra de misericórdia, porque não é todo mundo que vai no grupo que é da comunidade, né? A comunidade é um chamado um pouco mais amadurecido, assim. O grupo é de evangelização, qualquer pessoa pode chegar e assistir. A gente tem uma capelinha peregrina de Guadalupe e Jesus Misericordioso, que passa em grupo de 10 famílias, fica 3 dias em cada casa, e as pessoas daí rezam e tal, passa de mãe em mãe, é bem bonito. Temos uma exposição que a gente está querendo trazer aqui para Santa Maria,
que é sobre o Santo Sudário. É uma exposição que o Padre Alexandre já organizou há mais tempo e depois ela passou para a comunidade. Ela é inspirada na exposição oficial do Sudário de Turim e ela tem o valor econômico dela, dos bens que tem ali, é muito alto. Mas porque tem ali um prego do tempo de Cristo, que foi comprado no Museu de Nova York. Tem lá o flagelo, como foi, tem um flagelo, assim, não é da época, né? Era um flagelo do tipo da época. E tem painéis explicando a parte científica de toda a paixão de Cristo. Então, ele explica todas as pesquisas que foram feitas com o Santo Sudário, que comprovam que ele foi usado, de fato, cientificamente falando, carbono 14, biologia, tem todo física, química. São 36 painéis com esses recortes do Sudário, com as investigações científicas que aconteceram e com as justificativas que terminam sempre apontando para o mesmo lugar, que ele, de fato, foi o Sudário que cobriu Cristo. E a exposição é sobre isso. Então, ela é uma exposição religiosa, porque é um padre que organizou, mas ela é uma exposição científica para crianças de escolas, para universidades e tal. A gente está tentando trazê-la para Santa Maria esse ano que vem, vamos ver se a gente consegue um apoio, porque ela termina circulando muito em shoppings, porque o lugar que ela fica 3 meses em cada local, para dar tempo, né, de fazer essa visitação. E o lugar que traz tem que ter segurança, tem que ter uma certa estrutura, né? Mas é bem interessante, é uma obra da comunidade também. E, nossa, eu vou falar, a gente está agora com um projeto que está começando, nasceu agora no fim do ano, já vem sendo planejado antes, mas agora começou a acontecer, que é o Caminhão da Misericórdia. Então, a gente está, através de doações, a gente compra caminhões, lá no Rio já conseguiram já estão no próximo, para colocar nas paróquias, receber doações e depois levar para uma outra paróquia ou para uma comunidade dentro da própria paróquia necessitada e distribuir as doações. O futuro a ideia futura é que esse caminhão tenha consultório médico de mamografia, ultrassom e umas coisas para levar para as comunidades carentes e atender as pessoas, principalmente as mulheres, né, das comunidades carentes da parte de saúde. Então, o embrião começou esse ano, a gente já conseguiu esse caminhãozinho de doações, já tem um outro em vista, a princípio lá para o Rio, que é o lugar onde foi feita a doação, mas queremos também ter aqui em Santa Maria, se alguém tem um caminhão para nos dar, que esteja ouvindo este programa, por favor, estamos aceitando doações, porque ele é para isso mesmo, é para juntar doações e levar para quem precisa, né, através das paróquias, estaciona na frente da paróquia, recebe, depois leva. Destina para quem precisa mais. Mas isso é outra obra de misericórdia, assim vai, a gente tem cada vez surge uma nova, tem um grupo de jovens que se chama Duque Nautum, que é mar adentro, né? Águas mais profundas e tal, que faz adoração e reza o terço, tem toda uma prática que é aos domingos à tarde na Capela Nossa Senhora da Salete, nas 4 horas. Então, as ações são todas envolvendo práticas católicas e benefício a famílias, a sacerdotes, a pessoas, visando bastante assim a possibilitar a evangelização, né, que as pessoas se encontrem com Deus, mas que também sejam ajudadas, quem precisa ser ajudado, despertar esse espírito comunitário nas pessoas, né, de apoio ao próximo, né, que é importante. Que é algo que deve ser desenvolvido durante todo o ano e de forma mais específica agora também nesse período que a gente está vivenciando, que é o período do Natal e desse Advento também, né? E é um período tão especial, né, o Advento. Quando a gente fala em Advento, a gente pensa em vinda, né? Vinda, vem Senhor Jesus. E nós estamos estudando um pouco sobre isso, né, dos 3 adventos de Cristo, né? O primeiro foi a própria encarnação, o nascimento dele, né? A gente chama Deus nas fraldas, né? Deus que se faz menino, que nasce num lugar bem simples, enfim, e que é, né, a centralidade do Natal. Futuramente ele voltará, né? Que será o Advento, e no meio disso tudo há outros adventos, que são como o Advento que está acontecendo hoje. Pessoas reunidas para falar de fé, para falar do amor, para evangelizar. Todas essas vivências que a professora Cristina trouxe, né, são adventos, no momento em que
que as pessoas se encontram e esse encontro produz Deus, produz, né, Cristo, seja por meio de uma palavra, de um conselho, de uma oração, ali está o Natal, ali se faz o Advento. E então, gostaríamos de perguntar para vocês o que significa Advento para vocês? Bom, para mim, o Advento, ele é realmente essa espera do Senhor que vem. Na palavra, Jesus nos diz que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, que a gente precisa estar em vigilância, em constante vigilância. Eu acho que nesse tempo, tanto quanto no Advento, quanto na Quaresma, são 2 momentos especiais para mim, na liturgia cristã, na liturgia católica, de suma importância. O Advento nessa questão de preparar o nosso ser para a vinda do Senhor, tanto na questão natalina, que é o Natal do Senhor, a vinda do Senhor até essa terra, o verbo que se faz carne e habita entre nós, mas também esse momento de espera da volta triunfante do Senhor, né? E é um momento que nós nos colocamos em reflexão, eu me coloco realmente em reflexão, tanto no Advento quanto na Quaresma, que já é uma preparação para o evento maior que foi o sacrifício do Senhor por nós. Mas o Advento realmente é essa preparação de deixar o coração aberto para o Senhor, que vai habitar também em nós. Ele habitou no meio de nós, mas hoje, de uma forma espiritual transcendental, ele habita no meio de nós. Eu acho que para mim essa é a centralidade do Advento, né? De deixar o coração à espera, deixar o coração aberto ao Cristo que quer habitar em nós. Ele habita no ano inteiro, mas a igreja ela separa esse tempo litúrgico para que a gente relembre, recorde e se prepare para esse momento muito especial. Eu estava pensando aqui como a igreja é sábia, né? A liturgia da igreja proporciona que a cada ano tu vivencie novamente, relembre partes da vida de Cristo importantes, né? Que o nascimento e o que antecede, é isso que o Advento trata, depois a Páscoa, que é a paixão, né? E a morte, a ressurreição. Mas eu estava pensando o que significa para mim, pessoalmente. Eu acho, parto do seguinte ponto: quando a gente resolve assumir Deus na vida, tipo assim, eu desejo ter um relacionamento com Deus, para de negar isso, assim, para de não se importar com isso. Tu passa a pensar muito mais sobre a vida. Talvez por isso que tanta gente fuja desse encontro, né? Porque tu tem que pensar sobre ti, sobre quem tu é, sobre o que tu faz, sobre o bem que tu faz ou o que tu não faz. Isso passa a ser... Tu é colocado um espelho na tua frente. E tu não pode mais agir inconsequentemente, tu não consegue mais. Porque tu tem alguém que olha por ti, que te cuida. E aí tu precisa fazer jus a esse cuidado, né? Então, isso é uma constante escada lá no grupo. Meu marido, que é o coordenador do grupo, diz bastante assim, a gente dá um degrauzinho na escada, aquela do céu e tal. Hoje a gente subiu mais um degrauzinho e assim nós vamos. Mas uma vez que tu se dispõe a conhecer Deus, em qualquer nível que tu esteja, mesmo que tu não seja católico, enfim, mas tu abre a tua decisão para conhecer Deus, tu começa a se autoconhecer mais e tu começa a se encarar mais, inclusive até os teus próprios defeitos, aqueles bem difíceis de lapidar, né? Aí tu enxerga mesmo. E a cada ano, no Advento, a gente tem a oportunidade de se rever, porque daí tu vê assim, como eu estava no passado, olha só como eu estou vivendo diferente esse ano. E a cada ano é mais um degrauzinho, mais um passo que tu dá e que tu volta a pensar assim, mas olha só, esse ano eu fiz mais isso, esse ano eu fiz mais aquilo, esse ano eu fui uma pessoa melhor ou não fui, esse ano eu dei meu tempo para Deus ou não dei. Esse tempo para Deus é que eu gostaria de colocar, porque eu sempre falo e eu tenho uma tendência a ser bastante objetiva, né, e muito prática para eu poder chegar às minhas conclusões. Em 96 eu sofri um acidente de carro nas férias, nada grave, na verdade essa nada vinheta muito grave, assim, mas foi um motorista de ônibus que atravessou na frente da pista onde nós estávamos. O carro tinha as rodas pequenas, não freou direito e a gente bateu. Eu estava de cinto, mas quebrei uma vértebra da coluna, fiquei 6 meses deitada, sim, um mês inteiro só deitada, achei que fiquei uma semana no hospital, não podia nem levantar nem para comer, era só 25 graus a cama. Depois fiquei mais um mês só de repouso, levantava para comer no banheiro, voltava.
voltei, eu trabalhava muito, voltei a trabalhar bem devagarinho, 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Sem nada. E fiquei 6 meses no tal do tiro e boto colete esse dia para recuperar minha vértebra, por sorte, porque daí eu não tive cirurgia, não tive nada. E eu fiquei pensando assim, por um olhar daquele motorista de ônibus, se ele virasse o olho para mim, para nós, ele viria o nosso carro, ele não iria atravessar na frente. Então, por uma fração de segundo, eu tive 6 meses da minha vida interrompidos, vamos dizer assim, modificados. Ainda nem sei, assim, se mais adiante não vou sentir essa lesão que eu tive permanente, mas que não é grave nem nada, né? Vai ser uma música. E por uma fração de segundo. Daí eu fiquei pensando assim, quantos acidentes nós poderíamos ter todos os dias se não houvesse algo por nós, entende? Que nos cuidasse. Então eu devo a Deus as 24 horas do meu dia intacta. Me custa devolver meia hora, 5 minutos, 1 horinha por dia para Deus. Devolver no sentido de, faz o que tu quiser que eu tô aqui para te servir, falar para os irmãos e tal. Então, desde que eu me dei conta disso, nesse momento, eu nunca mais neguei horas para Deus. Claro, se eu tenho as 24 horas do dia toda semana. Por que eu vou renegar para meu Deus, que me protege todos esses outros dias, que esse tempo eu tô viva, tô trabalhando, porque Ele me ajuda? Por que eu vou negar essa horinha? Então, acho que o advento na igreja, ele proporciona isso. Em contrapartida, a sociedade entra numa aceleração maluca de compras, de não sei o quê, de Natal e nananã, que tenta desviar a atenção dessa riqueza que é esse tempo litúrgico do advento. Ainda bem que os cristãos católicos, principalmente, falo deles porque é os que eu pratico, né? Vão mais à igreja nesse período, levam mais a sério. Nos natais as missas são cheias, graças a Deus. Então as pessoas ainda, assim, quem é católico se preocupa em prestar uma conta para Deus no fim do ano ali, tô aqui, mesmo que seja só a missa de Natal, mas eu vou lá. Então é um tempo que a gente que serve para refletir, serve para devolver para Deus um pouquinho das coisas que Ele vem nos dando todos os dias, né? Então, acho muito importante. Acho que é um momento oportuno para ser esse instrumento, né, no qual a gente se abre também para fazer boas obras, para ser um instrumento de Deus aqui na Terra. E concluindo esse nosso primeiro bloco, gostaríamos de ouvir agora uma canção, né, do Alan, que além de ser um jovem muito inserido aí na vida da Igreja Católica e também na vida acadêmica, também tem dons artísticos. E hoje vai cantar um pouquinho para nós. Também uma música que está nessa temática. Toca muito no meu coração, principalmente nesse tempo de Natal, porque fala de uma figura, fala de Jesus, mas fala de uma figura que para mim é tão importante quanto, não do mesmo tamanho, obviamente, mas que é Maria, né? Sim, eu avisei. E eu vejo no pulso da professora que ela também é consagrada, eu até sei a minha cadeia, mas eu me consagrei a Maria no passado e posso testemunhar que, nossa, a intercessão da nossa mãe, ela é fundamental para a nossa fé. Enquanto a professora falava dos degrauzinhos, eu lembro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, em que o autor fala que Maria, ele teve uma visão e de que Maria era como se fosse a escada dos cristãos para chegar no céu. Por isso que eu separei essa música que fala da subida de Maria a Jerusalém com o Cristo. E é uma reflexão linda, é uma reflexão que me toca muito o coração, porque ela fala daquele silêncio de mãe que vê o seu filho morrer e fica ali de pé. E aí traz toda essa questão do Natal. E é mais ou menos assim. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé.
mas oferecestes por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Muito obrigada, Alan, que linda! Nós gostaríamos muito de agradecer imensamente a presença de vocês. O nosso tempo já está praticamente esgotado. Mas, especialmente, gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem para os nossos radiovintes nesse período de advento. Pode ser? Bom, a mensagem que eu gostaria de dizer é que, independente da sua fé, da sua crença, do que você acredita, da doutrina que você pratica, o Natal, além do que ele traz para nós cristãos, ele também traz para o mundo em si a mensagem da esperança. Porque além de um Deus que se fez homem e se entregou por nós, Jesus, historicamente, para quem não tem a fé transcendental como nós temos, Jesus foi um ser histórico muito iluminado. Um ser histórico que mudou uma geração. Se a gente para pensar, é um ser histórico que mudou o calendário da humanidade. O mundo é dividido em antes e depois de Cristo, de tão especial que esse homem foi no mundo. Então a mensagem que eu tenho para dizer é que há esperança. Há esperança de um mundo melhor, há esperança para as coisas mudarem, há esperança na humanidade, porque Deus teve esperança em nós e por isso enviou seu Filho para nos salvar. E nós fomos salvos por Ele, e por isso todos os dias a nossa esperança deve se renovar. E em especial nesse momento de advento, de espera. A palavra-chave, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido aqui no nosso país, né? Em que tudo parece ter se formado numa batalha de esperança. Esperança no ser humano, esperança na humanidade, esperança nas pequenas ações do nosso dia a dia. Porque eu tenho certeza que nos detalhes Deus se faz presente. Não é nas grandes coisas. Claro que Deus é grande, mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, naquele olhar de afeto, num pequeno abraço, num pequeno sorriso, num bom dia que tu dá para um atendente de supermercado, muitas vezes, num obrigado. É ali que Deus se faz presente também no meio de nós e é ali que a mudança começa. E eu tenho certeza que nesse tempo de Natal, e quero também que isso aconteça, as pessoas tenham um pouquinho mais de esperança na humanidade. Porque nós somos feitos para o bem, e nós somos feitos para mudar o mundo. E nada melhor que se inspirar no exemplo de Jesus Cristo, que mudou a história da humanidade. E ela é dividida em antes e depois dele. Né? Não que seja antes e depois da nossa humanidade, da nossa pessoa, mas ter a esperança de que nós, nos pequenos gestos do dia a dia, possamos gerar uma onda de bons gestos, que isso chegue nas pessoas que mais precisam ter essas atitudes. Acho que é isso. O ano passado, no grupo de oração, a gente sempre inspirados em São Frei Pio, né? Fomos estudar o que ele falava sobre o Natal e descobrimos que ele era muito devoto do menino Jesus, do bebê Jesus. E que tem até um episódio, porque ele era extraordinário, né? Que a irmã Lúcia de Fátima estava na casa lá deles, no convento do Frei Pio, onde ele morava, e ele desceu de uma escada e fez uma expressão, ela percebeu que ele estava vendo alguma coisa, assim, do outro lado, porque ele tinha essas coisas. E depois ele achava que as pessoas da sala estavam dormindo, que ninguém estava vendo, e aí quando ele desceu, ela percebeu, tu estava com o menino Jesus nos braços, né? E ele disse, eu estava. Tu viu isso, então esquece.
E aí eu me dei conta que o Natal, ele é abraçar o menino Jesus, o bebê Jesus. É receber no teu colo, porque é muito fácil a gente pensar em Deus com uma criança pequena nos braços, né? Ver um bebezinho recém-nascido, ou pegar um bebezinho no colo, mesmo até um aninho, que é mais grandinho, traz uma paz, um amor no coração. As pessoas se modificam, dizem bobagem, ficam bobas, né, com uma criança, diante de uma criança normal, de uma criança humana. Imagina o bebê Jesus, né? Então, esse abraço no menino Jesus é uma coisa muito importante da gente tentar dar nesse Natal, né? E ele fica nos aguardando ali, filhinho de Maria, de bracinhos abertos, pequenininho, frágil, porque ele é assim. Ele só cresceu depois, daí a gente vê o barbudo, cabeludo lá, né? Mas, na verdade, ele é o bebezinho, ele é puro como aquele bebê que a gente abraça no Natal. Então, eu recomendo, minha mensagem é que todos possam dar um abraço no menino Jesus, no bebê Jesus nesse Natal. Que bom. Então, muito obrigado, Prof. Cris, pela partilha, Alan, e que nós possamos também, ao longo dessa semana, ao longo dessa preparação, desse advento, refletir sobre as palavras que vocês disseram, que certamente iluminou o coração de muita gente. E nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui e reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas e curiosidades, podem fazê-las. E também sigam a nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. E o programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação da professora Cristina Munarski Jobim Rolebach e o acadêmico Alan Carrion, do curso de jornalismo da UFN. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Um fraterno abraço e até a próxima edição. Paz e bem. Paz e bem.